Salve amigos, boa noite a todos, está entrando no ar mais um boletim de notícias sobre o Vasco para te deixar sempre bem informado. Sinta-se em casa, vou te atualizar sobre tudo do Vascão, bora deixar as polêmicas de lado e se dedicar às notícias, porque a torcida quer reforços. Cadê o zagueiro? E o chileno? Chega quando? Mais peças serão contratadas? Bom, vou tentar dissecar tudo isso aqui para você num dia em que novos nomes começaram a pipocar sobre zagueiros. Lembra que eu tinha falado nos vídeos anteriores isso, né? Pois é, mas o Vasco precisa se apressar para contratar para essa posição o quanto antes. Eu vou trazer detalhes concretos do que sei e do que apurei, beleza? Então, olha, contribua para o nosso trabalho, crescer no YouTube, compartilhe o vídeo e mande em grupos de zap. E ó, deixa o like. Cada like é motivo para o YouTube recomendar o nosso trabalho a outros torcedores. Então vamos começar. Bom, galera, é inegável que por conta do jogo do Vasco ser só na segunda-feira, o noticiário Cruz Maltino torne a busca por reforços em evidência. Até porque o Vasco tem até o dia 2 de setembro para trazer novos jogadores nessa segunda e última janela de transferências e fazer os devidos registros, tanto para o Campeonato Brasileiro como para a Copa do Brasil, as duas competições que o Vasco disputa simultaneamente. E os fatos novos estão justamente nessa busca aí. Lembra que ontem eu havia falado que o Vasco estava mapeando nomes de zagueiros, né, para recomeçar aí, após aquele não do Maurício Lemo, novas consultas visando formular propostas. E que novos nomes iriam acabar pintando logo como possíveis alvos. Pois bem, e hoje alguns começaram a pipocar nos bastidores. Os amigos do Globoesporte.com, inclusive, por exemplo, trouxeram dois, o experiente Rafael Tolói e o novato Rodrigo Guti. Bom, sobre Rafael Tolói, de 33 anos, ex-São Paulo e Goiás, atualmente atuando no Atalanta da Itália, onde joga desde 2015, inclusive se naturalizou italiano. Por lá, tem mais um ano de contrato. O nome dele já tinha sido cogitado, né, ao que parece, mês passado. Naquela ocasião, o empresário do jogador havia descartado qualquer interesse do Vasco, alegando que não tinha sido consultado. Porém, em São Januário, sempre foi um nome bem visto. Há um entendimento de que ele poderia agregar experiência à defesa vascaína. Trata-se de um zagueiro intenso, de 1,85 m, costuma também ter penetração na área adversária. Porém, nos últimos anos conviveu com muitas lesões. Inclusive, recentemente teve uma que o tirou dos gramados aí por alguns jogos. Então, essa questão física precisa também ficar com atenção. E o Vasco realmente procurou o jogador. Informação confirmada, antes de eu entrar no ar, consegui falar com um dos seus representantes, que inclusive está lá na Itália, onde o Rafael Tolói joga. E ele admitiu, sim, confirmou o interesse Cruz Maltino, dizendo que foi procurado. Como já foi informado, até esse presente momento o Vasco não fez uma proposta formal, uma oferta. Avalia as condições do negócio, mas logo a oferta poderá ser enviada. O que eu pude apurar com pessoas próximas a esse entorno do jogador é que a intenção do atleta e do seu staff não é de uma volta ao Brasil neste momento. Porém, por se tratar do Vasco da Gama, um clube gigante, um baita clube, foi a frase que essa fonte ouvida me disse, a situação pode mudar perfeitamente. Eles, o staff e o jogador, não vão deixar de ouvir uma proposta do Vasco. Portanto, em razão dessa grandeza do clube, a oferta poderá sim ser recebida e ouvida. E com isso, a negociação segue em aberto. Nada descartado. Sobre outro jogador cogitado, trata-se do jovem zagueiro Rodrigo Guti, de 23 anos, zagueiro do Fortuna Sittard, da Holanda. Olha, eu particularmente não conheci o jogador, mas é um jogador que surgiu aí no radar do Vasco nas últimas horas. A informação é de que também houve um contato, uma sondagem pelas condições do atleta e dependendo aí da negociação com o Tolói, pode pintar uma oferta. Porém, a situação é mais difícil porque além de ser jovem, ainda tem 3 anos de contrato para cumprir lá com o clube holandês. E isso pesa muito, né? Sobre o jogador, ele começou sua formação nas categorias de base do Curitiba e completou no Atalanta da Itália. Está na sua 3ª temporada nesse time holandês. Diferente do Tolói, é um jogador mais jovem e pode ser considerado uma aposta, o que vai contra o perfil buscado pelo clube inicialmente de contratar jogadores mais prontos. Talvez por jogar no exterior, o clube o avalia com capacidade,
para atuar por aqui. Veremos. Sobre esse jogador, eu ainda não consegui falar com os empresários que cuidam da sua carreira. E estou atrás e tão logo eu consiga falar com eles, eu trago aqui ou em minhas redes sociais, beleza? E pode ter certeza que o Vasco está cercando de outras opções. Inclusive alguns nomes chegaram até mim, mas eu ainda não consegui confirmar para poder trazer detalhes de forma mais concreta. Um deles, por exemplo, seria o zagueiro canhoto Luan Pérez, de 1,90 m, atualmente no Fenerbahçe da Turquia. Ele teve passagem pelo Santos entre 2019 e 2021 e tem contrato até a metade do ano que vem e não deve permanecer por lá. Porém, eu não consegui confirmar ainda esta situação, porque o empresário dele, né, que eu procurei, me pediu desculpas, mas não é hábito dele, não é o perfil dele comentar nada a respeito de possíveis movimentações aí envolvendo seus atletas. Por isso, por hora, eu trato esse nome como uma especulação de bastidor. Mas é isso, meus amigos. Nomes e mais nomes vão surgindo e a gente vai tentando destrinchar isso aí para você. Mas sobre coisas concretas, o Vasco está para ganhar aí um reforço no ataque, que é o chileno Jean Menezes, né? Ele está sendo esperado nessa sexta-feira aqui no Rio, onde vai passar uma bateria de exames para que então possa assinar com o Vasco. Os últimos detalhes foram alinhados ontem e quem viu nosso vídeo, que eu postei, viu a declaração do presidente do Toluca afirmando que já estava praticamente fechada aí a negociação com o Vasco envolvendo esse jogador. Sobre o time do Rafael Paiva, segue treinando para o jogo de segunda-feira. O aspecto físico vem sendo bastante exigido para que o grupo, né, consiga manter um equilíbrio em campo e evite aí as oscilações que aconteceram na última partida. As expectativas ficam por conta da volta do Coutinho, né, porque o Verratti já vem treinando com disposição e se mostrando bem recuperado. Já o Coutinho vinha de um tempo fora e fica a dúvida se terá condições de ser relacionado. A tendência é que seja mantida a equipe que iniciou contra o Criciúma, mas com a presença do Verratti lá na frente. E lembrando que o Atlético Paranaense jogou lá na Argentina hoje pela Sul-Americana. Inclusive teve jogador contundido, né? E teve esse desgaste extra para esse duelo, ao contrário do Vasco, que teve uma semana livre de trabalho. Então é hora de aproveitar essa vantagem, né? E fazer aí decolar na tabela, fazer prevalecer o fator casa. Bom, galera, mas é isso, eu vou ficando por aqui. Essas são as informações que temos para hoje sobre o Vasco. Fique em paz, estamos juntos nessa e até amanhã. Valeu!